A conta não bate, os processos não param de chegar e a estrutura não suporta o volume de ações que pedem uma resposta cada vez mais rápida da justiça brasileira. Em 24 anos, aumentou em 80 vezes o número de processos, enquanto que a quantidade de magistrados apenas quadruplicou. O tema movimentou as discussões no 30º Encontro dos Juízes Federais. Pensar no judiciário do futuro é refletir sobre os problemas do presente. Esse foi um dos desafios feitos pelos juízes que participaram do painel de abertura do 30º Encontro Nacional da AJUF. Para debater o tema, foram convidados o secretário da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Flávio Crocê Caetano, e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Para o representante do Poder Executivo, um dos problemas enfrentados pelo Poder Judiciário é a desvalorização da magistratura brasileira. Nós temos um problema hoje, é um problema sério. Um problema que atinge magistratura e que atinge defensoria pública. O Ministério Público não está com esse problema. Agora, magistratura e defensoria pública estão com o problema. A magistratura já, o Nino não cansa de estar lá conosco e sempre falando e com razão. Nós estamos hoje com um achatamento de carreira. Estamos com um problema remuneratório, um problema sério de segurança de magistrados. Então, hoje há uma profunda desvalorização da magistratura e isso é um risco institucional muito sério. Então, é preocupação nossa, sim, do Ministério da Justiça. O ministro Cardoso já recebeu a AJUF algumas vezes, se empenha nisso. Então, é trabalho nosso, junto ao CNJ e junto ao Ministério do Planejamento e da Fazenda, que nós busquemos soluções para melhorar isso. Claro que não é só aspecto remuneratório, salarial, mas também esse de segurança do magistrado e pensarmos em conjunto em como valorizarmos a carreira. O segundo ator que precisamos dar mais ênfase é a Defensoria Pública. Porque nós sentimos aqui no dia a dia isso, como é difícil, temos num processo esse desequilíbrio entre a acusação e essa defesa e essa falta de Defensoria Pública. O governo tem feito sua parte, criou os novos 789 cargos de defensor da União, que daria pelo menos um defensor por sessão judiciária. Demos autonomia à DPU, então isso deve ter reflexo a partir do ano que vem. E estamos definindo agora, ministro Arnaldo Esteves, o Conselho Nacional de Defensoria Pública. Porque para fazer política pública de justiça tem que estar em paridade, tem que ter CNJ, CNP e CNTP, que é a Defensoria Pública, para nós podermos fazer política de justiça. Porque o OAB também está muito bem apresentado. Agora a Defensoria está lá embaixo e nós temos que equilibrar as coisas. Outro desafio apontado pelo secretário Flávio Crocê é o grande número de processos hoje recebidos pela Justiça. Esse excesso de litigiosidade. Números do CNJ mostram 92,2 milhões de processos que tramitaram pela nossa Justiça ano passado. É muita coisa. É como se fosse um processo para cada cidadão brasileiro. Porque se estão dois em juízo, um é o autor e outro o réu, 92 milhões de processos vezes 2. Em tese, nós teríamos 180 milhões de pessoas litigando, ou seja, seria todo mundo em juízo. Então é uma explosão. A opinião do secretário do Ministério da Justiça é compartilhada pelo ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão. Segundo o magistrado, de 1988 até 2012, o número de processos aumentou 80 vezes, enquanto a quantidade de magistrados apenas quadruplicou. Esse é um momento em que nos permite olhar para trás, ver os erros do passado, ver o momento atual e tentar mirar um judiciário melhor. Exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, uma troca de ideias, um tanque de ideias. E efetivamente o gargalo, a grande torneira de entrada dos processos é o primeiro grau e esse crescimento de novas demandas no Brasil hoje cresce a uma taxa de 10% ao ano, é muito. Uma taxa de congestionamento de 70%, não obstante a nossa produtividade dos juízes brasileiros ser considerada uma das mais altas do mundo. Nós estamos em terceiro lugar hoje em produtividade, ou seja, trabalhamos muito, mas não estamos dando vazão a esse número de processos. Precisamos buscar soluções para isso. E é justamente essa a ideia do seminário, pensar, refletir, ver quais são os caminhos a seguir.
Segundo dados do relatório Justiça em Números, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, a quantidade de processos em trâmite no Judiciário brasileiro cresceu 10,6% nos últimos 4 anos e chegou a 92 milhões em 2012. Uma das alternativas apresentadas durante o Encontro Nacional na tentativa de reduzir esse número é investir nas soluções alternativas de conflito. Nos parece que nós temos que estimular cada vez mais aquilo que deu certo e que não pode fracassar pelo sucesso, que são juizados especiais. É a porta de acesso à justiça, é algo que deu certo na Justiça Estadual, que deu certo no Justiça Federal, como ideia, né? Percebemos como foi fundamental criar, agora não podemos ser vítimas do nosso sucesso. Então nós temos sim, e aqui nós, o Judiciário como um todo e nós do Poder Executivo, investir mesmo nos recursos, nas juizados especiais e nas turmas recursais, como temos também que investir e que incentivar os núcleos de mediação. Então, juizados de um lado, núcleos de mediação de outro, para a gente conseguir dar vazão a esse número de processos. E aí, dentro de casa, nós temos que repensar esse modelo de execução fiscal, porque isso não dá certo. Os números, para vocês terem ideia, do ano passado, além dessa taxa de congestionamento de 90%, o número de execuções fiscais na Justiça Federal no ano passado foi 3 milhões e 200 mil. Então, se nós temos 8 milhões de processos, 3 milhões e 200 mil execuções fiscais, com congestionamento de 90%, é algo que assoberba o Poder Judiciário e que também não está dando resultado nenhum para o Poder Executivo. Então, nós temos que repensar esse mecanismo. Temos que repensar se passa a ser algo administrativo. Temos que repensar, porque da forma que está, não serve nem ao Executivo, nem ao Judiciário. Não está servindo absolutamente ninguém. Nós temos que repensar esse modelo, e isso é algo que, dentro da AGU, está sendo pensado para que nós mudemos essa sistemática. Nós estamos hoje numa ideia de criar soluções, mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos. Aliás, como o mundo todo faz, né? Então, nós temos que investir nessa solução. Já tramita um projeto de lei no Congresso Nacional que altera a lei de arbitragem, avança em alguns pontos significativos e também cria mecanismos de mediação, implanta efetivamente a cultura da mediação no país. Enfim, nós estamos bolando soluções. Outra é investir na tese da gestão judicial, né, formar bons servidores, bons juízes, gestores, investir também na valorização da primeira instância para que o juiz possa ter musculatura para julgar adequadamente os casos, uma série de soluções que efetivamente precisam ser pensadas e avaliadas.